Vamos falar dos OVNIs? Vamos falar de teoria da conspiração? Toda vez que tu falar... vou te explicar uma coisa aqui. Que eu pedi para tocar nesse assunto. Eu já li muita Bíblia, várias vezes. Já fui de igreja, tá, esse negócio todo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi aquele filme de Jesus Cristo, eu falei assim, por que Jesus fala que ele não é daqui? Jesus Cristo é da Terra? Ele é da Terra, Jesus Cristo? Não, ele é extraterrestre, ele não é daqui. Ele veio, foi enviado para salvar a humanidade, foi enviado, ele não é daqui. Eu sou terráqueo, Jesus Cristo não é terráqueo. Os anjos são da Terra? Não, então é extraterrestre. O que é extraterrestre? É aquele que não é da Terra. Deus é da Terra? Deus, o cara que veio aqui, Jeová, seja lá o nome que o cara deu. Não, ele é do outro planeta, outra dimensão, de outra constelação. Pô, mas Jesus nasceu de uma mulher aqui na Terra. Um ser superior, que não é o nosso caso, comedor de feijão, que ele pode se transfigurar, ele pode nascer do jeito que quiser, cara. Ele pode passar por dentro da parede, mas ainda mais nascer. Ele pode chegar a nascer para mostrar, eu sou filho da mulher, para ele se igualar ao homem. Por isso que ele fez, ele se igualou ao homem para andar com o homem, para fazer as coisas, pô. Tudo bem, continue, vamos lá. Então o que acontece? Quando eu li a Bíblia, aí quando eu era garoto, cara, mas pô, os caras ficam falando que pô, Jesus Cristo tinha que fazer a questão de falar quando a Maria ia chorar por ele. Maria, tu tá achando porque eu não sou desse mundo, eu não sou daqui. Aí depois ele é de onde então, cara? Se ele não é daqui. Então ele é extraterrestre, pô. Aí vem os anjos. Aí os anjos veio de onde? Aí, pô, os anjos também não são daqui, pô. E nós estamos no espaço, viajando na Via Láctea, existe milhões e bilhões de galáxias e de planetas no meio do mundo. Mas acha que a gente é sozinho no planeta? Não é, pô. Aí tem um livro chamado Bíblia. Esse livro deixou várias dicas, pô. Sobre como é que a gente foi feito, quem é que viajou aqui, como eram os deuses, como era esse negócio todo. Um acha que é Deus, outro acha que são deuses. Porque a nossa cultura é ocidental. O que veio pra gente veio através da Bíblia. Mas se for pra Índia, ninguém sabe quem é Jeová não, cara. Ninguém sabe quem é Jeová lá não, pô. Chegar em Jeová, cara, pô, Jeová, você quem é Shiva, você quem é outros deuses aí, entendeu? Aí tu vai pra Suméria, já são outro, vai pra Grécia, já é outro, vai lá pro Irã, já são outro, e assim vai, pô. A nossa cultura ocidental, a gente pegou aquilo ali. Mas, quando o Cristo estava andando ali no Oriente Médio, e a China, como é que aquele pessoal não vai se salvar? Não tinha Jesus Cristo lá, e aí? E o sul-americano, que na época já estava lotado de gente aqui? E tinha esses deuses aqui? Tinha, pô. Tinha, todos eles estão aqui. Um estava lá, outro estava aqui, quase tudo ao mesmo tempo. Só que era com nome diferente, pô. Só que está na Bíblia não tá, tem que estudar, pô. Aí que tá, entendeu? O pessoal geralmente que é evangélico, eles ficam na Bíblia ali, fica assim, ó. E eles não querem ver o todo porque tem medo. Por que eles têm medo? Porque eles não compreendem Deus. Eles acham que Deus é só aquele que ele compreende. Que ele acredita. Ele faz um Deus desse tamanhozinho. Esse é o problema todinho da igreja, cara, de muitas igrejas. Não é da igreja, é do fiel. Ele se limita àquilo que o pastor conduz ele se deixa levar pelo... O pastor faz tudo por ele não consegue raciocinar. Ele chega ao ponto dele não orar se o pastor não orar. Ele não consegue ler a Bíblia. Sabe que quando eu fiz uma pergunta para mim uma vez, ô Glauber? Aí eu, cara, por que é que para mim ler a palavra de Deus eu tenho que ir na igreja? Eu não posso pegar a Bíblia e ler, não. Eu sou tão significante que nem ler na Bíblia eu consigo compreender. Alguém tem que ler para mim, interpretar. É isso mesmo, eu tenho que ir lá na igreja. Aí o cara lê o capítulo 1 de Gênesis, porque se eu ler eu não vou entender. Eu fiquei assim, pô, tem uma coisa disso aí, cara. Entendeu? Não é que eu sou contra a igreja, eu tô vendo não ser bitolado ao ponto de achar que você não pode interpretar, nem você pode sair da caixinha e ver as coisas, cara. Bora falar sobre Israel então, cara, para começar. Não, então, eu tô esperando para você dizer por que você tá construindo esse raciocínio. Porque o povo israelense e a Bíblia nossa veio dessa época. E toda a história que acontece no Ocidente passa por Israel, pô. Essa guerra moderna aqui, essa guerra não é de agora, cara. Por que eu não fico muito assim com essa guerra moderna? Porque essa guerra já vem desde 5 mil anos atrás, cara. Só que ela só modernizou, que agora é com foguete, com foguete, míssil e aviação. Antes era com o quê? Com espada e com pedra, porra. Um atacava Golias, não sei quem atacava Jericó, o povo de Baçã lutava contra o povo não sei de quem. Porra, entendeu o que eu tô falando? Sempre teve há 5 mil anos. Agora não, agora é televisionado. Puxa, Israel tá. Então, camarada, qual foi o dia que Israel não lutou contra os israelenses, não lutou contra o pessoal de Gaza, não lutou contra outros povos ali do Oriente Médio? Eu quero que alguém me fale, mostre isso aí. Sempre saiu na porrada ali. E todos vêm do mesmo descendente, pô. Vamos falar um pouquinho sobre Israel para o pessoal entender a origem. Ó, para tu falar de Israel, uma das histórias mais difíceis de falar, para tu falar da Rússia não é difícil, tu falar da Venezuela não é difícil, agora Israel não é fácil, porque são mais de 10 mil, 12 mil anos de histórias ali, que envolve a Bíblia todinha, envolve a história de um povo. É um emaranhado danado. Se você não tiver um costume de ler a Bíblia ou as temporalidades dos fatos, você se perde.
Porque só só a árvore genealógica das coisas aí, pô, meu irmão, tem a árvore genealógica de Adão, tem dos filhos de Adão, dos filhos de Adão, tem do rei tal, dos filhos do rei. Meu irmão, é a árvore genealógica que não acaba mais. E disse, vai nascendo as nações, os povos e as confusões, mas vem tudo de lá. Isso para nós ocidentais, certo, meu amigo? Para nós, o povo ocidental. E realmente veio de lá. Até que se prova o contrário, veio de lá. Vamos lá. Tem alguma coisa de Israel aí pra gente puxar aí, camarada? Ó, pra tu estudar Israel, a primeira coisa que tu tem que estudar é a árvore genealógica. Senão tu não vai entender o que é Israel. O que é que veio. Pra tu estudar Israel, não adianta. Você tem que pegar essa figura aí. Senão, eu não consigo explicar a guerra de hoje sem eu ler isso aqui. Porque se eu falar só por cima aqui, da Venezuela eu consigo, porque foi ontem. Foi tudo em cima. Agora, de Israel, vou falar pra você aqui, não se assuste, tá? Quem tá em casa também não se assuste que eu vou falar aqui, não. Noé. Tu tem um organograma antes desse aí? Só um minuto, velho Carca. Cara, a peia começa com Noé. Pronto, aqui. Presta atenção que eu vou te falar aqui. Olha só isso aí. Isso aqui é importante falar isso aqui. Eu nunca vi ninguém falar isso aqui no canal. Tem muitos canais na televisão, no YouTube, que fala isso aí. A saga humana. A saga humana, não sei o que da humanidade. Cadu, Mago, tem um monte de canal muito bom das pessoas. Tem os rabinos judeus que explicam muita coisa. Então, o que eu vou explicar para vocês aqui? Para tu entender onde é que eu quero chegar, que eu não misturo as coisas de Deus, nem me assombro com as coisas que existem no universo. Pô, tudo que acontece, que o nego fala, não, foi estética, cara, para mim só é mais uma das criações de Deus no universo. A gente não é único. Essa é a minha concepção. Eu não sou, eu sou a última criação de Deus. O resto não existe. Porra, eu acho que a gente não estamos longe de ser isso aí. 7. Quem é 7? Olha só. Vieram uns seres aqui no planeta. E falaram assim, ó. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só. Está na Bíblia. Eu não estou inventando nada. No plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Fala assim, ó, eu vou fazer o homem, vou fazer Adão, não. Façamos, ou seja, tinha um grupo e falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os pastores de hoje em dia que estudam realmente, eles entendem que não foi só uma pessoa. Como é que a gente chama? Chama de Deus, os criadores, tá bom. Então foi criado Adão e Eva. Adão, depois Eva. Isso lá já no 7º dia, certo? Aí Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Olha só onde é que começa a pancadaria no mundo. Caim matou Abel. Confere? Aí tiveram mais um filho. Qual é o nome desse filho? 7. Tiveram mais um filho chamado 7. E tem a descendência de Caim. Eu não vou falar aqui, vou falar depois me chegar na Guerra Moderna, 7. Aí vai descendo, olha a brincadeira aqui. Aí vou descer aqui na linhagem de 7. Aí vem Enoque. Olha só o que eu vou te falar aqui. Daqui pra cá, vamos começar a brincadeira aqui pra cá. Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Pra gente chegar na nossa Guerra Moderna. Noé é filho de Lameque. Olha só essa brincadeira aqui. Quando Noé nasceu, Lameque chamou... Quando Noé nasceu, Lameque chamou o pai dele, o vô dele. Porra, o meu filho nasceu, mas ele é diferente. Como é que ele é diferente? Ele é branco, olha, ele é branco, ele é gigante e ele brilha. Ele brilha de noite. Noé não era humano igual que eu e você é. Como nessa época os deuses andavam na terra, Deus, o que a gente chama de Deus, eles andavam ainda na terra, tinha os descendentes diretos deles, Depois foram acabando, até chegar o dilúvio e acabar com a porra, porque ele não gostou do que estava fazendo. Vou explicar isso aí. Então é o seguinte, ó, Noé é filho de Lameque, que é filho de Matusalém, que é filho de quem? De Enoque. E quem é Enoque na Bíblia? Olha só, Enoque é um dos profetas pré-diluvianos, um dos pais da humanidade, que foi arrebatado. Nem começou o negócio, já foi arrebatado. Como assim? Ele entrou dentro da nave e foi embora. Que nave? Aí tu tem que ler o Gênesis, ele vai explicar tudinho. E Enoque estava não sei para onde, chegou o Espírito do Senhor e botou ele dentro da carruagem de fogo e levou. Por que chamava carruagem de fogo? Porque eles conheciam a carruagem, eles não sabiam explicar o que estava vendo. E saía fogo pra caramba do negócio que levou ele, cara. E ele foi embora. E a Bíblia não aceita o livro de Enoque como sendo um livro do canono cristão nosso aqui. Aí ele virou um livro apócrifo. Aí tu quer estudar, tu quer saber o que aconteceu, tu estuda o livro de Enoque. Eu vim aqui um dia desse, um garoto falou assim, ó, porra, me indica um livro pra me estudar. Aí foi que eu falei, cara, eu não vou te indicar livro, porque você nem sabe o que você quer da vida.
Se tu tá querendo fazer uma coisa, eu te indico o livro errado, tu vai desviar totalmente por isso que eu digo, aconselhar você a ler livros, não é uma boa. Mas tu quer pegar um livro, tu lê a Bíblia e estuda o comportamento do teu pai e da tua mãe, que tu vai ter uma boa base ali. Estuda português, matemática, porra, primeiro tenta ser primeiro um estudante. E depois tu começa a fazer concepção de outras coisas. Porque tem cara que não termina o primeiro grau, não quer saber de estudo e quer estudar vários livros de autores que, porra, que é um nível muito alto de profundidade que vai jogar o cara pro barro, pô. Aí ele fica sabendo toda a vida dos outros, filosofia, mas ele não sabe física, não sabe matemática, não sabe português. Aí a idade chega, o cara não passa em concurso nenhum, porque ele se deixou levar. Agora, essa de Noé, que você falou, isso tá onde? Tá na Bíblia. É? Tá na Bíblia. Não, que ele nasceu diferente e Não, tal. era diferente. Só que, presta atenção, para você ler algumas coisas, você tem que ler os livros que não é a Bíblia. A Bíblia é um dos livros só. Tem vários livros que falam dessas coisas que não é a Bíblia, são outros livros que é da mesma época, pô. Entendeu o que eu tô falando? Aí, o que acontece? Tudo começa aqui, ó. Comecei a estudar aqui, ó. Enoque, Matusalém, que foi o homem que durou mais tempo na Terra, quase 1000 anos. Lameque é o pai de Noé. Aí Noé é o cara que, quando ele nasceu, ele era gigante, o corpo dele era todo branco e brilhava de noite. Ele era diferente, ele não era normal. E o Lameque foi reclamar: porra, não é meu filho, não. Ele é filho dos vigilantes. Por que ele falou que era filho dos vigilantes? Porque Enoque, ele falava com os vigilantes. Que eram os vigilantes? Era o pessoal que vinha do céu e ficava na terra. Entendeu o que eu estou te falando? E ele chamava esse pessoal de vigilante. Era o nome que Enoque dava, porque Enoque era o único daquela época que tinha intimidade com esses. Enoque era procurado por eles. Tipo assim, eles se agradaram de Enoque. Então ensinaram Enoque astronomia, ensinaram tudo, matemática, ensinava tudo para Enoque, esses seres. E o Enoque perguntava o nome dele: não, nós somos os vigilantes. The Watcher, em inglês. Nós somos os vigilantes. Era o nome que dava. E o Lameque foi lá falar com ele: porra, foi falar com o Matusalém. Onde é que estava Enoque? Já tinha sido arrebatado. Já tinha ido embora. Aí ele falou: porra, esse garoto não é meu filho, não. Porque ele é gigante, ele é branco e ele brilha. E ele é muito alto. O cara era um gigante, meu irmão, resumindo. E nessa época existia gigantes na Terra. Os gigantes existiam nessa época aí. Aí vamos lá. Aí Noé, olha só. Aí vamos lá. Agora bota a descendência de Noé. Vamos já chegar em Israel aqui. Dá pra tu passar mais um aí? Passe mais um aí pra mim, por favor. Pra mim chegar onde eu quero aqui. Olha, agora vamos lá. Agora tu vai entender agora a guerra do povo hebreu aqui, ó. Vamos lá. Abraão, ele vem da descendência do cara chamado... o filho de Noé teve 3 filhos. Cã, Sem e Jafé. Sem é o povo que dá origem ao povo semita. Quando tu não gosta de Israel, tu fala que tu é antissemita. E vem a linhagem de Sem. Dentro da linhagem de Sem, veio um camarada chamado, sabe o quê? Eber. Aí veio Eber. Isso vai vários filhos. Aí veio Eber. Aí vai descendo. De Eber chegou em Abraão. Abraão é descendente de Eber. Quem é descendente de Eber é chamado de hebreu. É daí que vem o nome hebreu. São os filhos de Eber, que é um dos filhos de Noé, que é um semita, que é o povo semita, que vem dos semitas, vem Eber, de Eber vai parar em Abraão. E Abraão é descendente de Eber. Daí que vem o nome hebreu. Aí o pessoal, mas israelense é o quê? Qual a diferença de Israel? Onde é que eu quero chegar? Qual a diferença de Israel para hebreu, para judeu? Hebreu é aquele povo que veio, são os descendentes de Eber, que era um povo que andava no deserto e que não tinha nada de judeu ainda, porque não chegou a época ainda. O que é o israelita? Israelita são os descendentes de Abraão, que era Jacó, que brigou com o anjo e mudou de nome, ele passou a se chamar Israel. E todos os descendentes... Aí o que acontece? Quando você tinha um nome, os descendentes chamavam aquele cara. O nome de Jacó, Israel. Todos os filhos de Israel, o quê? Israelita. Então, que são israelitas? São os descendentes de Jacó, que são descendentes do povo hebreu, que é de Abraão, que é de Eber. Aí, então, assim, o povo hebreu era aquele povo, israelita, são os filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel, depois que ele brigou com o anjo. Isso na Bíblia, para a pessoa entender a diferença do céu. E começaram a morar naquele local lá, que você vê até hoje, certo? Que é o descendente de Abraão, que é um dos patriarcas. E judeu? E o que é o judeu, o camarada? Judeu é o cara que professa a fé judia, entendeu? Ele é obrigado a ser israelita? Não é obrigado a ser israelita. O judeu é religião, não é nacionalidade. Israelita é o cara que nasce em Israel, é o cara que tem a nacionalidade israelense ou que nasce em Israel. Ele pode ser judeu, ele pode ser cristão, ele pode ser pagão, ele pode ser muçulmano. Tem vários tipos de israelita lá em Israel que não é judeu, pô, porque a religião dele é diferente.
Entendeu? A pessoa faz essa confusão de hebreu, judeu e israelita. Entendeu? Cara, tu tem que separar isso para tu entender essa confusão todinha que existe. Aí vamos lá. Abraão teve um filho chamado Ismael, que é com a escrava chamada Agar. A esposa dele era Sara. Tem um primogênito chamado Isaac. E teve um filho chamado Ismael. Quando nasceu, ó, não pode ficar porque tu não é primogênito, mete o pé. E tu vai ter uma grande nação. Essa nação é o quê? São os povos do Oriente Médio, que são os muçulmanos. É o povo muçulmano. Que são, então eles são irmãos, mas Deus amaldiçoou Ismael? Não. Falou que ele não ia ter nação? Não. Aí o pessoal, mas por que eles não são o dono de Israel? Porque vocês estão confundindo a região onde esse povo todinho estava, com a necessidade daquela região ser desse povo aqui, pô. O que acontece? O povo israelense, o povo israelita, o povo judeu, eles estão na região que é chamada Palestina. Sempre a região não tem nada a ver com judeu, não é o nome daquele lugar. Tipo assim, América do Sul. América do Sul não é só brasileiro, tem brasileiro, tem argentino, tem índio, tem tudo aqui. É sul-americano, é o nome da região, pô. Ah, não, o nome do país agora vai ser sul-americano. A região lá do Oriente Médio tem essa confusão toda, chama-se Palestina. E o cara quer que aquilo ali seja um estado chamado Palestina. É isso que é o pau come, é por causa disso aí as pessoas não entendem, cara. Porque o nome da região é Palestina, o cara quer que ele faça tudo errado e que o povo judeu não tenha direito a uma nação. E, camarada, sabe quanto tempo tá essa briga aí? Já tá com 5, 6 mil, 7 mil anos, pô. E as pessoas não entendem isso.